Olá, seja bem-vindo à primeira aula do nosso curso de programação em Dart. Se você chegou nesse curso, é muito provável, eu aposto com você, que você está muito interessado no Dart, porque o Dart é a linguagem de programação utilizada pelo Flutter. Então, sem Dart, você não consegue fazer absolutamente nada no Flutter. E para caso você não conheça, o Flutter é uma tecnologia que permite que você desenvolva aplicativos para Android, iOS, web, desktop, embarcados, com apenas um código. E esse código é um código Dart. Então vamos começar entendendo o que é programação. Não adianta eu começar a explicar Dart e etc. sem você saber a base do que é programação. Bom, programação nada mais é do que uma forma de você indicar para um computador o que este computador deve fazer para você. E você faz essa indicação através de uma linguagem de programação. Quando você se comunica com uma pessoa, você utiliza uma língua. Essa língua pode ser o português, pode ser o inglês, pode ser o espanhol. E quando você se comunica com uma máquina, você também precisa de uma língua específica para se comunicar com essa máquina. E essa língua, uma delas, é o Dart. Infelizmente, no momento em que eu estou gravando essa aula, os computadores ainda não são capazes de entender os nossos comandos, por exemplo, em português. Não adianta eu pedir para o computador fazer uma coisa escrevendo em português, porque ele não vai entender. Em inglês também não, em alemão também não. Ainda os computadores não chegaram nesse nível de detalhamento, mas quem sabe um dia eles cheguem. Então nós ainda temos que utilizar uma linguagem simplificada de forma que o computador entenda exatamente o que nós estamos pedindo para ele. E nós vamos sempre enviando comandos ao computador de forma que ele vai executar esses comandos um por vez. Nós vamos dar, por exemplo, uma receita para o computador, para ele saber exatamente o que ele deve fazer. Um bom exemplo do que seria uma receita é se você pensar, por exemplo, numa receita de um bolo. Peguei aqui um trechinho de uma receita de um bolo de cenoura. Se você, ser humano, lê essa receita aqui em português, você entende perfeitamente o que você deve fazer para que no final você tenha um bolo de cenoura. Então você deve pegar, adicionar cenoura, ovos, óleo no liquidificador, misturar. Depois, como passo 2, você deve acrescentar o açúcar e bater novamente por 5 minutos. Depois você deve colocar em uma tigela a farinha de trigo e misturar. Depois o fermento, etc. Então você, ser humano, bate o olho nessas instruções e sabe exatamente o passo a passo do que você deve executar. Agora nós precisamos ter uma forma também de indicar passo a passo para o computador quais são os procedimentos que ele deve executar para atingir o resultado que você, desenvolvedor, quer que ele atinja. Vamos dar uma olhada num outro exemplo e vai ficar mais claro ainda. Vamos supor que você quer que o computador calcule um número primo. Vamos supor que você queira que o computador verifique se um número é primo ou não. Se você der uma lida aí nas instruções em português de como identificar se o número é primo ou não, você vai ver que para saber se o número é primo, dividimos esse número pelos números 2, 3, 5, 7, 11, etc. até que tenhamos ou uma divisão com resto zero, nesse caso o número não é primo, ou uma divisão com um quociente menor que o divisor e o resto diferente de zero. Neste caso, o número é primo. Ok, nós seres humanos, lendo isso aqui, nós até podemos entender como que o computador deve calcular aí o número primo. Mas o computador, lendo isso aí, ele não entende, porque ele não entende português, ele não entende inglês, ele só entende a própria linguagem de programação dele, que neste caso é Dart. Então como que a gente coloca, por exemplo, essas instruções aqui num código Dart? Se a gente descer mais um pouquinho aqui, tem um exemplozinho de um código Dart utilizado para calcular e verificar se um número é primo ou não. Ele utiliza aqui um algoritmo um pouco diferente desse último que eu acabei de te mostrar, mas dá para ver que a forma de você escrever essas instruções é completamente diferente da forma que nós escrevemos em cima. Na forma de cima, o ser humano consegue entender e na forma de baixo, ou a máquina consegue entender. Mas como nós seres humanos somos inteligentes também, nós também conseguimos bater o olho e entender exatamente o que esse código está falando. É claro, exige um pouquinho de prática, exige bastante treino e exige que você assista a todas as próximas aulas desse curso. Então agora que você já sabe o que é programação, que é uma técnica de indicar ao computador o que ele deve fazer, e já sabe o que é uma linguagem de programa, e já sabe o que é uma linguagem de programação, que é a linguagem que você vai utilizar para se comunicar com o computador, agora sim nós podemos descobrir o que é Dart e isso nós vamos fazer na próxima aula.
Agora que você já sabe o que é programação e também já sabe que Dart é a linguagem de programação utilizada pelo Flutter, você deve ter percebido que aprender Dart é essencial caso você queira trabalhar com Flutter. Então agora nós vamos entrar em alguns detalhes do Dart. Nós vamos entender como que a gente escreve um código Dart e testa esse código Dart para verificar se ele está fazendo exatamente aquilo que a gente espera que ele faça. Antes disso, eu gostaria de mostrar para vocês esse site dart.dev. Esse site aqui traz algumas informações sobre a linguagem Dart, para que serve, por que ela é otimizada, por que ela é rápida. Esses são os detalhes mais técnicos que não fazem sentido eu entrar agora com você, mas eu recomendo que depois, quando você tiver um tempinho, dê uma lida nesse site, porque tem algumas curiosidades aqui bem bacanas. O que nós vamos fazer agora é o seguinte, nós vamos entrar em um site chamado dartpad.dev. Entrando nesse site, você vai encontrar essa interface aqui. Esse site é um site que permite que você desenvolva uns códigos Dart nessa área da esquerda. Você clique no botão Run, ele vai compilar o seu código Dart, ou seja, o seu computador ele vai processar aquele código e vai rodar esse código. E aí você pode observar o resultado aqui na direita na aba de console. Beleza? Se nós viermos aqui, abrirmos o Dartpad, você já vai ser apresentado de um código padrão. Se ele não vier com nenhum código padrão, você pode vir aqui em Samples, tem vários exemplos, e clique na opção Hello World. Clicando na opção Hello World, ele já vai trazer esse nosso código básico. Se eu vier e clicar em Run, ele já vai rodar esse código básico aqui no nosso console. Então veja que legal, esse código ele tem a única função de printar Hello 0 até Hello 3. Se eu quiser que ele printe aqui, por exemplo, até o número, por exemplo, 99, eu coloco aqui o número 100 e ele vai vir e vai printar de 0 até 99. Veja só como a gente modificando aqui o código na lateral, clicando em Run, ele já vai exibir o resultado aqui do lado direito. Legal? Um ponto importante é que sempre que você tiver algum erro no seu código, e eu causei um erro aqui de propósito, ele vai exibir aqui no cantinho a mensagem de erro. Vou até movimentar um pouco minha câmera aqui para o outro lado. Vou até movimentar um pouco minha câmera aqui para o lado. Olha só, ele fala que ele esperava encontrar um ponto e vírgula aqui no final. Então sempre que tiver algum erro no seu código, dê uma olhada aqui nesse cantinho, porque esse cantinho vai indicar o que você está fazendo de errado, beleza? Agora voltando aqui no nosso código, nós temos um exemplozinho aqui de um código bem básico. Você vai ver que nas próximas aulas nós vamos desenvolver códigos bem mais complexos, mas eu quero chamar a atenção aqui para você em alguns detalhes. Então o primeiro detalhe é o seguinte, normalmente você vai começar o seu código com esse void main, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. Mais para frente nós vamos entender que isso aqui nada mais é do que uma função. Mas enquanto você não aprende o que é a função, só entenda que todos os códigos que nós formos desenvolver nas próximas aulas, nós vamos colocar dentro aqui do main. Caso a gente vá colocar alguma coisa fora dessas chaves aqui, eu vou deixar bem claro para você ficar atento, legal? Quando a gente vem aqui dentro do main, a gente pode começar a colocar os comandos. E a gente sempre coloca um comando por linha. Então eu tenho o primeiro comando, o segundo comando, o terceiro comando e assim por diante. Outro ponto importante é que ele sempre vai executar os comandos de cima para baixo. Então primeiro ele vai executar esse comando, depois ele vai executar o segundo, depois o terceiro e assim por diante. Então tome bastante cuidado, você sempre deve colocar os comandos na ordem que você quer que eles sejam executados. Legal? Outro ponto bem importante é que o Dart ele é sensível com relação a letras maiúsculas e minúsculas. Então se você digitar este comando e se você digitar este comando, são coisas completamente diferentes, ok? Inclusive, se você errar somente uma das letras aqui, ele também vai acusar um problema para você. Então tome bastante cuidado com as letras maiúsculas e letras minúsculas. Outro ponto é que todo final de comando ele possui um ponto e vírgula. Então terminou um comando, você vai lá e deve colocar no final um ponto e vírgula. Se você não colocar, ele vai dar aquele erro que eu mostrei agora há pouco para você no cantinho da tela. Então, muito importante, você sempre deve separar os seus comandos por ponto e vírgula. Conforme você for brincando aí, treinando, você vai ver que isso fica extremamente intuitivo. Legal? Outro ponto bem bacana é que nós podemos sempre exibir alguma mensagem aqui do lado direito, através deste comando print.
Então, se eu colocar print, abre e fecha parênteses e um ponto e vírgula no final, e aqui dentro do parênteses eu colocar o texto que eu quiser, esse texto vai ser exibido aqui na direita. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, olá, e aqui eu tenho que sempre lembrar de qualquer texto eu colocar entre aspas, então aspas e aspas, legal, e eu rodar esse comando, observe que ele vai exibir olá aqui na direita para mim. Se eu vier agora e colocar mais um print e escrever mundo, e rodar novamente, ele vai printar olá na primeira linha e o mundo na segunda, indicando que ele sempre executa aqui de cima para baixo. Então esse comando print a gente vai utilizar o tempo todo durante o desenvolvimento para a gente ir exibindo mensagens aqui do lado direito. Outro ponto bem interessante é que nós podemos colocar comentários no nosso código. Comentários no estilo desses aqui de cima. O que são comentários? Comentários são textos que não influenciam em nada no seu código. Eles simplesmente estão lá para nos ajudar a entender o nosso código, mas quando o seu computador for ler o seu código, ele vai ignorar completamente os comentários. Então, se eu quiser colocar aqui um comentário, eu utilizo barra, barra, dou um espaço e coloco este comando printa olá. Ok? Então eu posso ir sempre comentando aqui sobre os comandos que eu estou utilizando para que depois eu leia o meu código e entenda exatamente o que ele está fazendo. Bacana? Inclusive, uma técnica bem legal que nós podemos utilizar é o seguinte: caso você tenha escrito algum comando aqui e você quer que ele não seja processado no momento, você pode colocar aqui o barra barra na frente e ele vai ser transformado aqui num comentário. Legal? Outro ponto bacana é que você sempre pode comentar mais de uma linha por vez. Este comando barra barra, ele comenta só essa linha, mas se você quiser comentar mais de uma linha, utilize o comando barra asterisco para começar e depois asterisco barra para finalizar. Dessa forma agora todo esse bloco aqui que esteja entre a barra asterisco e asterisco barra estará comentado e não será processado. Então se eu rodar agora, observe que não vai aparecer nem olá nem mundo. Se eu vier agora e mover aqui para baixo, observe que agora só o olá está habilitado e o mundo aqui não está habilitado. Observe aqui também mais um detalhe interessante. Sempre que eu clico em algum comando, ele exibe aqui do lado a documentação desse comando. Então ele fala para que serve o comando, fala como você deve utilizar o comando e caso você queira, você pode clicar nesse botão e dar uma olhada na documentação oficial aqui do Dart. Então é bem legal você sempre ir acompanhando essa documentação, porque um bom desenvolvedor ele vai sempre olhar a documentação para entender como cada um dos comandos funciona. Eu sei que no começo essa documentação pode parecer muito difícil de ler, mas confie em mim, mais para frente essa documentação vai ser extremamente útil para você. Legal? Depois, o que mais nós temos? Bom, nós temos aqui a opção de criar um novo código, esse New Pad. Se eu clico nesse botão e dou um OK, ele cria um novo pad para mim e eu posso selecionar que eu quero a opção Dart. Então, olha só, ele já cria um código básico. Tem a opção do Reset, que ele remove qualquer mudança nesse pad. Então, se eu fizer qualquer mudança, clicar em Reset, ele volta essa mudança. Eu tenho a opção de formatação, que ele mantém o seu código sempre formatado, bonitinho, dando esses espaçamentos que organizam muito o nosso código e já já nós vamos entender por quê. Então ele sempre vai formatar, observe aqui que se eu colocar o código de forma meio feia e clicar em Format, ele já deixa o meu código bonitinho. Eu tenho o botãozinho aqui de instalar o SDK para caso eu queira instalar o Dart no meu próprio computador. Nas próximas aulas todas você não vai precisar de nada disso, você pode rodar o Dart diretamente aqui no seu navegador e isso evita que você tenha dores de cabeça na instalação. No nosso foco no momento é aprender Dart, não é ficar gastando tempo com instalação, por isso que o Dartpad é bem legal. Depois, outro ponto bem interessante é esse botãozinho do Null Safety. Deixe sempre esse botãozinho habilitado. Null Safety é um novo recurso do Dart que deixa o seu código mais confiável, deixa o seu código mais seguro. Todas as próximas aulas já foram gravadas com o Null Safety habilitado. Então mantenha ele habilitado, porque se você desabilitar, o seu código aqui das próximas aulas não vai funcionar. Legal?
Então esses são os comandos principais do Dartpad e agora que a gente deu uma passada geral aí de como que os comandos basiquinhos ali do Dart funcionam, a gente pode entrar, mergulhar a fundo, porque nas próximas aulas você vai aprender muita coisa mesmo. E lembre-se, tente não decorar as coisas, tente entender como elas funcionam, você vai ver que tem muito nome, muito comando. Caso você queira, anote em um papel aí, anote em algum documento os principais comandos que você está utilizando para você poder utilizar depois, mas tente não decorar o que eu estou fazendo aqui. Tente sempre entender o que eu estou fazendo e, de preferência, abra o Dartpad na sua máquina e vá escrevendo os códigos junto comigo para te ajudar a fixar mais rápido os conceitos da aula. Legal? Então é isso para essa aula e nos vemos na próxima aula.